E como é que a gente faz para efetivamente diminuir a confusão que se torna o nosso código depois de muito tempo programando ali sem muito pensar sobre o código, né? Hoje eu quero falar sobre essa atividade aí que muitas vezes os gerentes não gostam, muitas vezes os vendedores pedem para fazer e alguém vai contra, né? Refatoração. Eu quero te dizer o que que é, como é que você faz isso com segurança, sem adicionar bugs ao software, né? E quem sabe como é que você convence o seu gerente a fazer isso, né? Então, vamos conversar? E oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse aqui é o Cafezinho, né? Um vídeo sem roteiro, onde eu falo sobre programação, desenvolvimento de software, Java, um monte de coisa aí. Às vezes eu falo de A também, mas não costumo muito, né? E hoje eu quero falar sobre refatoração. Então, vamos conversar? E aí, se você me perguntar se tem livros sobre o tema, né? Tem alguns livros que falam sobre o tema, né? Tem um clássico chamado Refatoração do Martin Fowler, né? Esse aqui eu comprei a segunda edição, tem na Amazon para comprar, né? Se você, talvez você consiga aí o PDF, né? Procura no Google, que eu acho que você deve achar, né? Mas tem um outro livro também que fala bastante de refatoração, tem alguns capítulos sobre ele, né? Que é o Domain Driven Design, que eu já falei ontem, vou falar dele novamente, né? Tem alguns capítulos sobre refatoração aqui. Inclusive, eu acho que os dois atuam de forma complementar, né? Esse aqui vai mais na mecânica do que é refatoração, de como ela funciona, né? E esse aqui vai mais na dinâmica do design que deve guiar a refatoração, né? E aí eu já começo com o primeiro ponto, né? Que existe essas duas características, essa ortogonalidade em cada refatoração, que se você não ficar atento, você pode adicionar mais confusão ao seu software, né? Mas, já que falamos dessa ortogonalidade, começamos a falar ali de caracteres matemáticos, científicos, né? A gente pode adicionar um outro termo aqui, que é o termo que vai te dizer quando é que você vai refatorar, né? Tem um termo na física que eu gosto muito da forma como a gente traz ele para a computação, que é o entropia, né? O que é entropia? De onde vem esse termo, né? Entropia vem lá não sei, da mecânica, da mecânica, da física, né? Vem da física em geral. Não vou, eu estava lembrando, mas eu esqueci aqui, né? Que diz qual é a bagunça do universo, né? Então, quando você aquece um material, você adiciona entropia nele, porque as moléculas ficam mais bagunçadas. Quando você congela um objeto, você reduz a entropia do sistema, porque as moléculas vão se agrupar, ficar tudo bonitinhas, vão achar uma conformação ali que reduz o nível energético delas, elas podem até ficar estáveis ali, dependendo das condições ali. Se você tem ali, por exemplo, um diamante que você comprime ele, ela tá estável, tá fechadinha ali, num esquema bonitinho, né? Ela tem bastante. Ela tá com pouca entropia ali, apesar que ela pode se expandir bastante, né? Mas entropia quer dizer o quê? Quer dizer, a bagunça inerente, né? Vamos usar assim. Você pode usar a entropia até pro seu guarda-roupa. Seu guarda-roupa tá com as camisetas, tinha tudo dobrado na gaveta de camisa, você tá com uma boa entropia, e guarda esse exemplo aí: camisa na gaveta de camisa, calça na gaveta de calça, né? Eu sou aquelas pessoas que têm a gaveta de calça, gaveta de camisa, um cantinho para as cuecas aqui, né? As outras camisas assim. Antigamente os guarda-roupas tinham até aquele puxador de calça jeans, né? Então, assim, é até interessante pensar que cada gaveta tem seu tipo, né? Isso é importante na computação, tá, galera? Se você tem que pensar dessa forma aí para você fazer um bom código, né? E por que a gente vai pensar nisso, né? Porque a entropia, da mesma forma quando a gente pensa o nosso guarda-roupa, da mesma forma como a gente pensa o universo, a gente pode pensar o nosso código, falar assim: olha, existe um pacote aqui que é só as coisas de usuário, eu vou quebrar esse pacote aqui, esse módulo, em tais operações, né? Cada operação vai ter ali o seu subpacote, e aí no seu subpacote vai ter os requests específicos, vai ter as classes específicas entre eles, né? E a gente vai conseguir organizar corretamente o nosso código. Mas tem pessoas que não pensam assim, né? Tem pessoas que, se você observou uma coisa aqui, eu pensei de acordo com a solução que eu estou fazendo. Estou fazendo uma solução de usuários. Tem pessoas que pensam de uma outra forma. Eu quero até trazer a ideia aqui de um paper clássico chamado Program Development by Stepwise Refinement, ou seja, assim, o desenvolvimento de programas pelo refinamento dos passo a passo, alguma coisa assim, né? Tipo, ou do stepwise, assim, do passo consciente, alguma coisa assim. Eu não traduzi previamente esse paper, acabei de pegar ele aqui quando eu tive o gancho da última frase, né?
Eu acho bem interessante esse paper que realmente trata isso. Ele fala que existe um problema na forma como a gente ensina computação, né? Porque a gente ensina computação sempre olhando para o código. E tá olhando para o código e falar de código, 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 enquanto devia ensinar computação e como resolver problemas usando o código, né? Então, assim, como a gente tem que modelar as coisas no código para resolver problemas. Esse paper é bem interessante, né? Ele vai tentar resolver o problema das 8 rainhas, se não me engano. O link vai estar aqui aberto, se você quiser ler. Ele tá em inglês, obviamente, né? E vai tentar resolver o problema das 8 rainhas e vai ensinar como fazer isso, né? E aí o paper já começa com uma distinção muito clara que eu gosto bastante de fazer e que eu vou levar um pouquinho aqui nesse meu vídeo de hoje, que é a distinção entre a atividade de programar e a atividade de codificar. O que, que ele está falando com a atividade de programar? Na atividade de programar, você entende um problema e programa uma solução para aquele problema. Problema, na atividade de codificar, você escreve um código, né? E isso é completamente distinto do ponto de vista que você está pensando, está olhando para dois focos distintos. Num você está olhando para o código, no outro você está olhando para o problema, né? Então lembra ali no nosso exemplo, eu falei assim, quando você tem o usuário, você tem o pacote de usuário, você está pensando no usuário. Tem pessoas, eu já vi muito projeto que é assim, né, que as pessoas olham para o quê? Para a estrutura do projeto. Falam assim, não, vou ter aqui é o meu pacote de apresentação, aqui é o de negócios, aqui é o de persistência. Antigamente era muito comum isso, você abriu o projeto e estava assim, falando assim, opa, peraí, né? Ou pessoas que falam assim, não, aqui é o VO de usuário, aqui é o BO de usuário, aqui é o DAO de usuário. Aí você começa a sempre olhar para o código, olhar para os padrões, como se aquilo dali fosse o final da sua programação, né? Uma vez eu até estava falando sobre outro tema, né? Quando a gente vai olhar uma joia, a gente não quer saber qual foi as ferramentas que o joalheiro usou, não. A gente quer ver só a joia e ver a beleza dela. Quando a gente vai olhar um quadro, a gente não quer saber sobre a técnica de pintura que o pintor fez. A gente quer só ver, tipo, o que ele queria representar com aquilo, qual que era a intenção daquilo, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai escrever programa, a gente não quer saber ali quer dizer, a gente até quer saber para manter aquele padrão, né? A gente não quer ficar replicando ali, sempre botando o nome do que. Isso aqui é um VO. Porque muitas vezes é óbvio, assim. Quando você olha aquela classe, você fala assim, poxa, isso aqui é um VO. Eu sei que isso aqui é um View Object, né? E aí, se você não sabe o que é um View Object, em um momento eu vou voltar para o DDD para falar sobre os padrões do DDD, né? E o Object é um tipo de classe que serve para exportar o estado do objeto. Então você cria ele ali e ele é serializado, ele é usado para serialização. Normalmente ele tem getters e setters e serve para serialização. Então, nós somos ensinados a escrever escrever programas olhando para o código. Isso é uma coisa muito ruim, porque contamina a forma como a gente pensa o programa. A gente sempre escreve pensando no código. Enquanto a gente tem que pensar olhando para o caso de uso. E o que eu estou falando disso tudo se eu deveria estar falando de programas de refatoração? Porque refatorar, no fundo, a gente vai diminuir a entropia do sistema. A gente vai o quê? A gente vai agrupar coisas parecidas, a gente vai extrair métodos, a gente vai extrair classes, a gente vai fazer uma série de operações, né? E aí, se você quiser perguntar quais são as operações que existem na refatoração, existem várias, né? Você pode aplicar um padrão ao código, você pode fazer o que você for. A grande diferenciação é que você não pode estar olhando para o código, você tem que sempre estar olhando para o caso de uso, né? Pensa ali no top-down, em vez de. A gente não sempre pensa top-down como API, banco de dados, né? Pensa ali no top-down, assim, tipo, caso de uso ali que está idealizado ali em cima e embaixo o código que resolve aquele problema, né? Ontem eu falei de DDD e até muito interessante que no DDD a gente tenta, se a gente precisa de refatorar um código, precisa diminuir a entropia do código, precisa deixar ele mais legível, porque quando é que a gente vai precisar refatorar, né? Quando a entropia tá absurda, a gente olha ali, tipo, cara, essa classe aqui tá gigantesca. Essa classe aqui eu não consigo entender. Ou chega ali no método, né? Se você usa o Sonar, ele vai marcar o seu método como Brain Método, aquele método que tem um monte de coisa ali que você não sabe o que fazer, né? Eu falei do caso que eu tinha o flush, né? Para dar um string, eu transformei na estratégia de flushing ali, eu reduzi absurdamente, até ficar pequeno, simples. Na verdade, a gente adicionou mais complexidade ali, né? O método só aplicando um padrão de projeto chamado estratégia, né? Eu apliquei estratégia e aquilo ali simplificou absurdamente, né? Então, você vai refatorar quando algo já está complexo, e aí você pensa, cara, eu vou adicionar mais complexidade a isso ou não? E aí, por que refatorar?
muitas vezes é mais barato do que simplesmente adicionar novas funcionalidades. Porque quando você vai refatorar uma coisa, você já tem um pensamento na cabeça. Tipo assim, cara, eu preciso adicionar. Vamos pensar aqui o caso lá, que eu tinha o flush to downstream método lá, né? E aí ali tinham 3 if else, um monte de coisa. Eu falei assim, cara, eu vou ter que adicionar provavelmente mais 2 condições aqui. Como é que eu faço? Primeiro eu chego lá e adiciono, depois eu refatoro, ou eu chego lá e falo assim, cara, eu preciso simplificar isso aqui, entender alguma lógica, tentar pegar alguma lógica, tentar explorar um pouco esse código, para depois eu refatorar e eu conseguir melhorar esse código. Aí se você não viu semana passada, no vídeo de ontem eu citei esse caso, que era, eu tinha um método ali, eu trabalho com uma aplicação que ela acumula, faz uma agregação de dados, né? E aí vai acumulando isso num banco de dados, que eu uso o Kafka Stream, né? O Kafka Stream tem um banco de dados interno, né? Ele acumula aquele objeto de agregação e em algum momento ele dá um flush daquilo, ele manda para downstream, né? E aí, a gente tinha essa lógica, que era basicamente flush downstream, e eu precisava adicionar mais 2 casos de uso, ou seja, ia ficar muito mais complexo. E aí eu cheguei no ponto que eu tinha que tomar uma decisão, tipo, só implemento e arco com as consequências, ou refatoro esse cara, né? Melhoro a forma como o meu código é estruturado para diminuir a complexidade e eu possa adicionar essa nova funcionalidade. E aí eu cheguei na conclusão de, tipo, vou refatorar isso aqui, né? E aí eu refatorei usando o método do DDD, né? Qual que é o método do DDD? Como é que a gente refatora usando o método do DDD de refatoração? Você vai estressar aquela refatoração com a linguagem. Você vai chegar ali porque no DDD o principal objeto de design é a linguagem, mas ele não é o método final, tá? O principal objeto de design no DDD é a linguagem, né? Você vai usar a linguagem para tentar descrever aquilo de uma outra forma, né? Então, observa ali que eu peguei, eu falei assim, eu tenho várias condições de fazer o flushing, eu preciso fazer o flushing, o flush acontece nessa condição, nessa condição, nessa condição. E aí eu adicionei o quê? Eu adicionei um padrão de projeto, que é o estratégia. E se eu criar, aí eu pensei assim comigo, e se eu criar estratégias de flushing, né? Eu criei esse pensamento, eu joguei essa hipótese. E se eu criar estratégia de flushing, eu consigo organizar o meu código hoje em algumas estratégias, né? E aí, se você não viu o meu vídeo de ontem, ou talvez o anterior, né? Eu chamei o arquiteto, comecei a conversar com ele. Olha, eu não entendi. Pior que eu não entendi o código. Eu olhava assim, eu não conseguia entender aquele código não era meu, eu nunca tinha mexido naquilo, só que a partir do momento que eu tinha que mudar alguma coisa, eu ia ter um pouco de autoria nele, né? Então eu cheguei pro arquiteto e falei assim: olha, imagina que eu tenho aqui uma estratégia de flush. Aí ele falou: estratégia é um bom termo, né? Eu tenho a estratégia 1, 2, 3. Confere essas 3 aqui. Ele falou: não, existe uma quarta. Opa, pera aí, então eu tenho 4 estratégias de flush. Então eu posso contar ali como se eu tenho 4 estratégias de flush. Então vamos dar nomes para ela. E aí começamos a dar nomes. Esse nome é bom, esse nome não é bom. E aí comecei o quê? A documentar, tipo, esse flush vai acontecer em tal, tal, tal condição. Esse flush vai acontecer em tal, tal, tal condição. Escrevemos tudo ali no resumão, que a gente terminou a reunião e escreveu o resumão, e aí chegou no momento, beleza, conseguimos estressar. O interessante é que, assim, quando é que a gente vê que a refatoração, quando ela funciona a partir da linguagem, ela dá certo? Quando eu consigo descrever bem a linguagem. Quando assim, eu começo a descrever o que tá acontecendo, o que eu quero fazer, e não começa a ficar cheio de condições de contorno, não começa a ficar cheio de exceções. Quando eu crio uma abstração, que quando eu olho para a linguagem, quando eu olho para o código, eu falo assim, cara, isso aqui realmente, essa forma de descrever esse código funciona perfeitamente. Então, se funciona perfeitamente, se eu fiz o meu treino ali, usando a linguagem, me expressando, tentando explicar para o outro, tentando dialogar com o outro, explicando o que eu estou fazendo, né? Quando eu aplico isso para o código, né? Isso funciona perfeitamente. Então foi no momento ali que eu comecei agora está na hora que eu vou aplicar a refatoração. Mas aí vai ser complicado, porque eu vou mexer um código que já existe. Sim. Sim, e aí chega no meu segundo ponto, assim. A gente não pode refazer refatoração, a gente não, meu segundo ponto, assim, a gente não pode fazer refatoração sem ter um código testado com boas interfaces. Por quê? Porque a gente vai testar, a gente vai mudar o funcionamento daquele código, né? Então, assim, a gente tem que olhar para cima dele e falar assim: eu quero validar que eu vou mudar a estrutura desse módulo aqui, sem mexer na funcionalidade desse módulo. E aí tem um conceitozinho que eu até pensei em falar ontem, não sei se eu falei, né? Que é o conceito de módulo, né?
O módulo ele sempre tem uma interface, esse módulo pode ser uma classe, pode ser um método, pode ser um pacote, qualquer coisa ali, pode ser até um programa mesmo. Você tem uma interface, você testa a partir dessa interface, você vê o comportamento dessa interface, né? Então, a gente vai ter, quando a gente vai refatorar um módulo, a gente tem que testar ele num ponto de vista maior, né? Então a gente vai ter que ter testes, né, para validar que aquele comportamento vai estar ok, né? E aí, se o seu projeto já tem testes, beleza, já tá ok, pode refatorar ali, né? Se o seu projeto não tem testes, aí a gente entra no problema. Cara, você vai ter que olhar o código e falar assim, cara, do jeito que tá hoje funciona. Se do jeito que tá hoje funciona, isso aqui está correto. Não vou mexer. Confere? Confere. E agora qual que é o próximo passo? Eu vou escrever testes que descrevam o funcionamento da forma como ele é hoje. Ah, mas pode ser que tenha alguma coisa errada. Pode ser que tenha alguma coisa errada. E você vai ter que perguntar para quem usa aquele código. Fala assim, olha, eu vi que você usa o código mesmo com esse comportamento aí. E esse comportamento é certo ou errado? Você tem que decidir aqui, né? Porque muitas vezes, isso acontece bastante, né? Comportamentos que a gente acredita que seja errado no código são usados por outras pessoas, né? Para fazer um comportamento desesperado, porque muita gente usa o código, usa software a partir de tentativa e erro, né? Então aquele projetinho ali que, sei lá, dava um erro ali quando você botava, ou não dava um erro, né? Tratava de forma errada ali quando você fazia tal coisa, pode ser um funcionamento esperado ali para outras coisas. Aliás, tem diversas pessoas que falam isso, eu nem quero falar porque não me veio um caso na cabeça, que apesar que eu tenho alguns aqui que me vem, né? Então, você vai ter que criar testes unitários para aquele módulo maior, né? Não o módulo que você vai estar refatorando externamente, né? Para garantir que quando você mexer na estrutura do que tem dentro, você vai conseguir, não quebrar o funcionamento dele, né? Então, depois que você fizer isso aí, você tiver garantido que tá tudo ok, chega o momento que você vai refatorar. E se você tem os testes unitários ali daquela funcionalidade, você pode mexer livremente, né? E aí você vai começar o quê? Vai começar a entrar na mecânica da refatoração. O que é a mecânica da refatoração? O que é a refatoração em si, né? A refatoração em si, ela não adiciona novas funcionalidades, muito pelo contrário, ela mantém as funcionalidades, mudando a estrutura do código para tornar ele mais simples ou compreensível, né? Então vamos voltar ao meu caso de uso lá. Eu tinha um flush com downstream de várias condições, né? Eu adicionei o padrão de projeto a estratégia e aí comecei a criar diversas estratégias. Então eu consegui fazer com que o que eu já tinha antes eu estruturasse primeiro no domínio dele, criando essa entidade flush, estratégia de flush, né? Que depois eu comecei até a conversar sobre ela. Eu joguei na documentação, inclusive, joguei para cima para documentação, porque ela surgiu no código, ela surgiu num padrão de projeto. Eu apliquei um padrão de projeto ali e ela foi subindo, né? E aí eu comecei a usar com o arquiteto, comecei a usar com todo mundo que começou a conversar comigo. Por quê? Porque aquele código não ele passou a só fazer sentido através aquela refatoração, porque aquela refatoração deu sentido para aquilo que já existia, né? Muito provavelmente alguém começou aqui dali e falou assim, vai ser só essa condição aqui. Não, vamos adicionar essa condição, vamos adicionar essa condição, começou a adicionar várias condições, ninguém parou para pensar, tava todo mundo adicionando funcionalidade ali no mesmo método, que chamava flush downstream, que não tinha. Ninguém parou para pensar o que é aquilo, só pensava ali, tipo, olha, downstream. Aliás, downstream é um conceito muito comum em Data Stream Processing, né? Eu trabalho com Kafka Streams. Kafka Streams é uma aplicação Data Stream Processing, né? E aí, toda vez que você vai fazer um processador dentro de um Data Stream Processing, você tem o upstream, né? Que é de onde vem os recordes, e o downstream, que é para onde você quer mandar os recordes, né? Então, o flush downstream manda para baixo ali, e é um conceito muito ligado à ferramenta que a gente usa, né? Que é o Kafka Streams, né? Então, eu saí de um conceito ligado à ferramenta ali e fui para um conceito ligado ao caso de uso. Isso deu muito sentido, diminuiu a entropia do sistema, né? E aí foi quando eu fui para o segundo passo. Qual que era o segundo passo? Beleza, agora que tem um código explicável aqui, um código compreensível, eu tenho que adicionar mais duas estratégias de flushing, né? Que aí eu dei o nome para as minhas estratégias, implementei as interfaces, fiz os testes delas e saiu liso. Liso, saiu liso, delicioso, assim, eu não precisei ficar, eu nem mexi naquele código ali, que era o código que eu ia ter que adicionar mais dois if e else, eu não, acabei não mexendo, ele ficou muito simples, é um loop ali que eu faço dentro de um loop temporal lá, que ele é time boxed, né, tipo, ou seja, eu tenho um limite de tempo ali, eu começo a fazer um loop, paro, salvo a chave, continuo no mesmo ponto, e vou continuando, né,
E aí, basicamente, eu pego um recorde desse e digo assim, olha, isso aqui dá um match a alguma estratégia de flush. Quer dizer, eu verifico se tem alguma estratégia de flush ativada no momento, né? Se tiver alguma estratégia de flush, eu pego cada registro e pego, vou fazer o flush desse cara, vou fazer o flush desse cara e vou mandando para baixo. Só isso, né? Fica muito legalzinho de se fazer, né? E aí chega na hora da gente fazer a mecânica da refatoração. Como é que a gente faz a mecânica da refatoração, que é o que o livro do Martin Fowler fala muito, né? A mecânica da refatoração é algo que eu acho muito simples, assim, tipo, o que a gente faz? A gente tem a dinâmica do domínio, né, que é perguntar para o código, conversar com o código, entender o código, usar a linguagem para tentar modelar o que está acontecendo em código através da linguagem. Se aquela linguagem funciona, a gente vai partir para um outro momento, né? Um momento de agora a gente vai fazer a refatoração. O que é a refatoração, né? Eu vou pegar variáveis, tentar agrupar elas em estados. Eu vou tentar fazer variáveis, agrupar ela tentar quebrar métodos em outros métodos. Eu vou tentar quebrar classes em outras classes, né? Então, mas tem uma outra coisa que a gente olha, né? Que muitas vezes a gente olha para mecânica e olha para a conceituação da refatoração ali. Tipo, eu tô olhando para o domínio, tô olhando para o código, né? E eles um influencia o outro. Então, muitas vezes vamos tentar olhar um caso que pode parecer que um influencia o outro, né? Eu tenho uma classe ali que ela tem muitas variáveis. Pode ser que eu esteja alguma coisa ali que eu possa refatorar, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou extrair aquelas variáveis ali em uma classe, né? Mas só que para eu pensar assim, eu tenho que sempre olhar para o domínio. Beleza, eu quero agrupar tal variável. Qual que é o estado? Como é que eu daria esse nome para o estado? Isso seria um contexto? Isso aqui seria um objeto, sei lá, de configuração, né? E aí, como é que eu aliás, eu gosto muito, né? Muita gente gosta de colocar classes de configuração ali, que aí junto um monte de configuração, tem 30 campos de configuração, e aí fica usando aqueles campos. Eu gosto de encapsular essas configurações aqui em termos de objetos de configuração, e aí eu faço perguntas de alto nível, tipo, o flushing está ativado, o método de flushing está ativado, eu faço pergunta de alto nível em vez de ficar checando campo a campo, né? Inclusive naquele caso as estratégias de flush, que algumas que eram dependentes, assim, se uma não estava ativada, a outra ia ser ativada, e aí um campo mudava, tipo, era uma coisa bem confusa, né? Então, quando eu subi isso de nível, em vez de perguntar ali qual que estava ativado e qual que era o campo, eu só perguntei assim, qual que é a estratégia de flush, retornava um enum, dado o enum, eu configurava tudo ali, dependendo. Então, assim, eu acabo encapsulando encapsulando, se você tem um objeto que tem muitos campos, você pode encapsular os campos que são comuns, né? E aí é uma outra coisa que é um erro bem comum, que eu já falo desde o começo, né? O erro de olhar para o código e não olhar para o caso de uso. Inclusive, nesse projeto até posso falar, né? A gente usa Kafka Streams e Kafka não tem um esquema definido. Aí o que é esquema, né? Esquema é a estrutura do seu objeto, né? Quando você define o esquema do banco de dados, ali você define quais campos tem na tabela, né? Basicamente no Kafka Stream, quando você define o esquema, você vai definir assim, olha, a mensagem recebida vai ser serializada de tal forma ali, protobuf, Avro, JSON, aí vai ter os campos tal, né? E aí, muitas vezes as pessoas faziam no meu projeto, né? Criavam helpers de esquema. Eu preciso criar o campo tal, eu preciso criar o campo tal. E ficava criando helpers de esquema. Por quê? Eles tentavam refatorar, tentavam extrair uma lógica olhando para o código, né? E aí cria uma lógica que ela parece igual, mas não é igual. Ela é diferente. Aí eu vou usar esse caso, né? Tinha uma agregação, tinha uma validação, tinha não sei o que, blá blá, não sei o que. E sempre tinha esses helpers de esquema ali e eles tentavam generalizar a coisa para sempre fazer de forma generalizada. Eu quero usar um método só para fazer isso, né? E eles sempre iam pelo código. Eu tenho um esquema helper aqui, que vai criar um esquema novo. E aí criava um negócio lá que era confuso pra caramba, né? E aí o que eu fiz? Eu parei de usar isso aqui e falei, olha, esse aqui tá deprecated, você não vai mais usar esquema por o esquema helper, né? Isso não faz muito sentido. Você vai ter que fazer duas coisas, né? Cria uma classe que era o esquema builder. Se você quiser fazer esquema ali, aí você copia de um para o outro e adiciona novos campos, você vai criar o esquema builder, que é um builder, né? E tinha um outro que era eu faço esquema por caso de uso, né? Então ali eu tenho o caso de uso tal. Cara, eu faço o esquema dele. Então no meu código, né, em vez de ficar, eu quero criar um esquema com campo A, B e C, eu só digo assim, olha, pega essa configuração aqui, que instancia um esquema do tipo tal, né? E a configuração é baseada no tipo tal, né? Do caso validado para o caso de uso, né? No caso de agregação, o código, o objeto era do esquema tal e eu abstraí uma interface, né?
Então, eu pegava e começava a agrupar o estado, eu começo a agrupar métodos, eu começo a agrupar classes, olhando para o caso de uso, não olhando para o código em si. Se você olhar para o código, você vai se ferrar. Eu já te digo aqui, já tenta olhar assim, tenta olhar para o caso de uso, perguntar, cara, como é que se encaixa no caso de uso, como é que eu uso os nomes do caso de uso para fazer essa refatoração, né? Então você vai ali agrupar campos em novas classes, né? Aí quando você agrupa campos em novas classes, você tem tem que ter muito cuidado com uma coisa que é comum, que a galera continua não extrair a lógica do código. Porque assim, pensa só ali, né? Eu tenho uns campos numa classe, eu uso aqueles campos ali porque ela faz parte da mesma estrutura, né? Aí eu extraio aqueles campos para um outro objeto e aquele objeto está em uma classe nova. O que as pessoas fazem? Ah, criam getters e setters e começam a usar ele fora, né? Isso é errado. Isso é errado. Você está furando a regra do tell, don't ask, né? Você está perguntando os campos internos e você não está dizendo o que tem que ser feito, né? Se eu tenho ali mais de dois campos que eu estou pegando nele e fazendo alguma coisa fora, eu tenho que perguntar qual que é a operação que eu estou fazendo naquele estado, né? E aí vamos imaginar que eu usei um termo bem comum, que eu sempre uso, que é o termo genérico, contexto, né? Isso aqui é o contexto, né? Qual que é o contexto ali? Às vezes o contexto tem algumas variáveis de ambiente, né? Não de ambiente, né? Às vezes tem variável de ambiente, algumas configurações, né? Alguns campos, alguns registros, né? Tem muitas vezes que eu crio contexto, por exemplo, tem uma operação lá que chama mapeamento, né? E aí eu vou passando no mapeamento, eu tenho várias operações de mapeamento, né? Tipo, mapear do campo tal para o campo tal, mapear do campo tal para o campo tal, se tiver o que, uma coisa, né? E aí meu contexto, ele basicamente ele tem quais foram as regras que foram aplicadas, quais são os resultados, né? E entre as regras eu tenho tags também, né? Aplicou tal, vou marcar uma tag, né? E aí eu vou excluir todas as outras, eu vou só adicionar aquelas que são na mesma tag, né? Eu vou automaticamente adicionar todas na mesma tag, né? Ah, a gente tem isso. Então o contexto ele vai adicionando informações de contexto. Né? E aí eu tenho que criar uma linguagem de alto nível, por exemplo. Eu tenho as ações, né? As ações de mapeamento, né? E o objeto de contexto. Eu não vou ficar perguntando assim, me vê quais são as tags aqui. Essas tags são iguais às minhas. Eu só simplesmente pego a minha ação e perguntar assim, dá um match? Não dá um match? Beleza, foda-se, né? Porque o match eu posso dar um match tanto pelo um predicado que tem ali dentro ou pelas tags que são parecidas, né? Obviamente o match vai ter que saber o estado da ação, né? Porque a ação ela tem tags também, né? Então, assim, o contexto é uma coisa muito útil, né? E aí sim, você vai ter várias operações de refatoração. O que disse que você vai fazer o quê? Cara, isso aí eu acho que. E aí eu quero terminar meu vídeo aqui, né? Que muitas vezes eu separei duas coisas ortogonais ali, tanto uma pelo domínio quanto outra pela mecânica. Mas essas coisas elas se influenciam muito. Muitas vezes eu tô pedindo pelo domínio, aquilo faz sentido, mas quando eu tento aplicar a mecânica da refatoração, aquilo não fica fácil. Ou muitas vezes o código está construído de tal forma de que para eu conseguir aplicar aquela refatoração, eu tenho que mudar muita coisa. Muita coisa. Então a refatoração é uma técnica de tentativa e erro. Você vai tentando aplicar as coisas para tentar reduzir a entropia do código. Então você tem que sempre olhar a entropia do código, né? E qual que é a melhor forma de eu conseguir descrever bem a entropia do código? Eu conseguir descrever bem um código. Se eu consigo descrever bem um código, se as pessoas entendem, se aquilo faz sentido e se tá tudo bem, né? Se eu conseguir entender bem, eu vou conseguir uma boa refatoração, né? Mas para refatorar eu vou ter que entender o meu caso de uso, eu vou ter que entender diversos padrões de projeto, né? Eu posso estar falando no próximo vídeo sobre padrões de projetos, como é que eles são usados, como é que eles deveriam ser usados, como é que eles não deveriam ser usados, é uma outra questão que muita gente assim, uma coisa que, cara, eu nunca vi tanto hater na internet quanto hater de padrão de projeto, né? É o cara que mais odeia as coisas, né? Mas assim, padrão de projeto é uma coisa boa, tá? Eu não sei se vocês perceberam aqui, eu usei muito padrão de projeto aqui, né? Óbvio que tem antipadrões também, né? Que antipadrões também são uma coisa boa, né? Então, no próximo vídeo a gente vai falar disso, né? Então, galera, falei sobre refatoração, né? Tentei dizer para você uma forma boa de tentar convencer o seu chefe, né? Que não é fácil. Eu sei que tem pessoas que sempre se imaginam o chefe ali que ele é intransigente, né? E você, tipo, ontem ele deu um comentário assim: mas o dinossauro lá, ele nunca vai ser convencido. Beleza, o não você já tem, né? Você pode tentar ali um sim, pode tentar melhorar o argumento, pode tentar perguntar por quê. Fala pro seu chefe. Ou chega e conversa com ele assim, faz uma terapia com ele, sessão de terapia de código. Fala assim: chefe, você não gosta de refatoração. Mas por que você não gosta de refatoração, né? O meu diretor, né?
ele não gostava do sonar. Eu falei assim, pô, mas se vocês não gostam. Não, ele falou assim, não, é porque uma vez a gente tava, um desenvolvedor tentou resolver todos os problemas do sonar e a gente inseriu um monte de bug. Pô, ele fez errado, né? Você não vai tentar resolver todos os problemas, vai tentar não adicionar. É uma coisa que eu sempre falo, a regra do escoteiro, né? A regra do escoteiro também serve pra, a regra do escoteiro também serve para faturação, né? Você sempre tem que deixar o acampamento mais limpo do que você recebeu, né? Sempre tem que deixar o código com menos entropia do que você recebeu. Isso é a regra do escoteiro, básico, sim. Eu sempre uso a regra do escoteiro, apesar porque eu fui uma criança criado com, na estante o manual do escoteiro mirim, né? Que era maravilhoso. Infelizmente eu não tenho, talvez eu compre para meus filhos em algum momento, né? Mas é isso, pessoal. Esse meu vídeo foi sobre refatoração. Então, se você gostou, dá o like, comenta, compartilha, né? Se você tem mais sugestão, se você quer descrever algum tipo de refatoração que você fez e deu errado, né? Comenta também. Se você quer comentar alguma coisa, comenta. Porque, cara, comentar é de graça aí. Tipo, ninguém tá cobrando nada pra você comentar. Comenta aí, né? Então é isso, pessoal. Obrigadão e boa semana pra vocês. Valeu!